28 anos, eu tenho minha filha Ana, a minha caçulinha, o Pedro, meu sobrinho filho, e o João, meu filho mais velho. Aqui é o perfil deles, né? Eu não sei se alguns de vocês passam pelo mesmo que eu passo. Os cabelos vão caindo e dos filhos vão crescendo, né? Como uma forma de marcar território, não é isso? E essa é a minha família. Daí eu construí toda a minha jornada, as minhas conquistas materiais e emocionais são fruto dessa relação familiar que eu tenho. A gente tem desavenças como qualquer outra família, mas também a gente tem os suportes de relacionamento e também o suporte da empresa que eu trabalhava, né? O metrô de São Paulo transporta mais de 4 milhões de pessoas diárias pelo seu serviço, né? Então é uma grande empresa e eu tenho muito orgulho de ter participado do processo de manutenção dessa empresa, né? Mas assim como vocês aí todos os dias saem para trabalhar, né? Eu também saí para trabalhar um dia em novembro de 2004, um dia que ficou marcado na minha vida. Saí para trabalhar, para fazer a minha função, do qual eu fui treinado, do qual eu estava preparado. Eu já tinha na empresa há mais de 15 anos, fazendo a mesma atividade, tendo a mesma rotina, né? Seguindo todos os protocolos, seguindo todas as diretrizes e as NRs que a gente sabe que existe, a gente sabe que estão à nossa disposição. E um dia, fazendo uma manobra com uma ponte rolante, com um guindaste parecido com esse que você está vendo na foto, uma peça muito parecida com essa que você está vendo, que é um motor de trem, que pesa 400 quilos, ela caiu em cima de mim. Eu sempre falo que é o dia que eu não gostaria que tivesse acontecido comigo. É o dia que se eu tivesse esse poder, se eu tivesse essa habilidade, eu gostaria muito que tivesse sido apagado da minha vida. Uma área insegura, uma imperícia, uma manobra de imperícia minha, essa peça caiu em cima de mim. Aí passo então a um processo de reabilitação, né? E esse processo ele passa por um momento muito, como que eu posso dizer, um momento muito difícil assim, porque é como se tudo dissesse não para você. Imagina que o mundo dissesse não. É como se alguém apertasse um botão e dissesse assim: bicho, acabou para você. Você já era, né? Talvez a sensação que a gente, por mais que eu consiga aqui dividir com todos vocês que estão me ouvindo, é muito desafiador para mim conseguir transmitir isso, porque a gente não prepara esse dia, a gente não está preparado para esse dia, né? E esse dia é um dia que você tem que se conectar com aquilo que você tem controle, né? Então, eu entro no meu programa de reabilitação com algumas mensagens internas, assim. A minha filha na época tinha 2 anos de idade, a Ana. Ela tinha 2 anos de idade, ela era muito novinha, né? Então, a primeira coisa que eu queria era voltar ao trabalho, né? Voltar a trabalhar. Como um bom mantenedor da casa, dentro desse perfil que a sociedade tem. Minha esposa é extremamente parceira, trabalhando em banco, ela precisava de mim. Então, os primeiros combustíveis da minha vida surgem dessa necessidade de recomeçar, né? De buscar entender quais as forças e habilidades que esse Renato tem, né? Então começa aí uma grande jornada de recomeço do zero, de entender o que eu poderia fazer nesse novo perfil. Quem seria esse Renato aí nessa nova jornada que estava se desenhando, né? Então começa uma ideia que hoje eu consigo verbalizar, que é justamente essa frase de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, que diz assim: não importa o que fizeram comigo, o que importa é que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Muitas vezes a gente
delega a nossa vida, seja ela emocional, seja ela material, seja ela financeira, a gente delega para as outras pessoas. Porque é muito mais fácil eu me posicionar como a culpa do meu gerente do banco pelo meu saldo estar negativo. Eu não atribuo essa responsabilidade a mim, que gastei mais do que eu ganho. Eu não atribuo a minha relação com os meus filhos pelo fato de eu não ter tempo de ouvi-los. Porque muitas vezes, meu filho é um cara rebelde, mas quanto tempo eu gastei para ouvir esse indivíduo, essa pessoa, né? E justamente a minha deficiência. Eu não queria atribuir. Eu confesso que passei um bom tempo atribuindo esse novo formato do Renato às pessoas que eram responsáveis legalmente por aquela área. Mas eu passei um tempo, perdi muito tempo gastando energia nesse lugar. A partir do momento que eu tomei a rédea da minha vida, foi talvez uma das decisões mais brilhantes que eu tive, que foi aprender a perdoar, né, e a seguir em frente, e estabelecer novos pilares para esse novo recomeço, né? Estabelecer novos pilares para esse novo recomeço, para essa nova jornada, para esse novo Renato, com esse novo formato, não é? Então, a partir daí eu começo hoje eu consigo verbalizar isso, e eu consigo dar nome para essa sensação, para esse movimento interno meu, que seria o ressignificar, uma palavra que hoje já roda muito em nosso meio. E o que significa ressignificar? Achar um novo sentido para aquilo que está acontecendo contigo, que está acontecendo comigo, que está acontecendo com você. Achar um novo sentido. Tem muita coisa na nossa vida, e talvez seja uma palavra específica para alguém, tem muita coisa na nossa vida que a gente não vai conseguir mudar. A gente não vai conseguir mudar, principalmente o outro. Ninguém muda ninguém. A gente não tem essa habilidade nem esse poder. Gostaríamos, é óbvio, mas não é uma ilusão a gente acreditar que a gente pode mudar alguma coisa. A gente pode achar um novo sentido para tudo isso que está acontecendo, e foi isso que aconteceu comigo, assim.